Contém Saúde. Apoio Cultural Estética Priscila Palazzo, métodos de resultado. Boa tarde, Contém Saúde dessa semana está começando e hoje um assunto importantíssimo, tudo a ver com a nossa vida contemporânea. Você faz uma pausa e se analisa quanto tempo por dia você passa com o celular na mão ou tablet na frente do computador, videogame para as crianças. Você sabe os malefícios que os aparelhos eletrônicos podem causar na nossa saúde? Para falar sobre tudo isso com a gente, nós estamos recebendo o Dr. Juarez Furtado, médico pediatra, antroposófico, homeopata e palestrante. Boa tarde, Dr. Juarez. Boa tudo tarde, bem? Ana. Obrigado pelo convite. Tudo Prazer bem? receber o senhor aqui. Muito bom, parabéns pelo programa. Obrigada, Dr. Juarez. Obrigada mesmo pela sua presença. Olha, né, já listei aqui vários eletrônicos. Se por um lado os aparelhos facilitaram muito a nossa vida, a comunicação, a informação, encurtaram distâncias, o modo como nós estamos usando esses aparelhos podem prejudicar a nossa saúde. Afinal, por que nós estamos tão conectados hoje? Então, essa é uma pergunta, né, que a gente faz e que cada vez mais observando as crianças, eu no universo há quase 20 anos observando famílias e crianças, percebi bem essa introdução e esse modelo, né, que mudou, né, de atividades. A gente está muito conectado, realmente, só que infelizmente a gente... E nada acontece por acaso. O ser humano passou um momento da vida em que começou a buscar muito fora e sempre busca, e com os aparelhos a gente busca muito fora as informações para se entender, na verdade, no fundo é para ir se entendendo. O que acontece é que estamos muito conectados, porque literalmente esses aparelhinhos encantam, principalmente as crianças, porque são filhos da luz. Eu costumo dizer que hoje eles nasceram prontos para esse tipo de tecnologia ou prontos para a informação, essa informação que é luminosa, que as telinhas brilham, ou seja, que são através de fótons que a gente recebe tudo isso, só que essa conexão é muito para fora. O que está acontecendo é que o ser humano está adoecendo, inclusive por causa disso, e nós estamos num momento de voltar a fazer uma conexão que é interna e que é o que os pais, eu trabalho muito com adultos lá também, com a própria família, a gente está precisando fazer um resgate do conhece a ti mesmo, do encontro com a gente. Esses aparelhos, eles são bons por um lado, trazem informação, mas levam para fora. Então, conecta-se com o mundo de fora. Isso para uma criança que não tem ainda uma base, às vezes, de vida, isso pode inclusive assustar e atrapalhar na formação psíquica dela, comportamental. Então tem várias questões para a gente conversar. Vamos falar dos adultos primeiro. De que forma o uso excessivo dos eletrônicos pode afetar a nossa saúde? Quais são os problemas mais comuns? Olha, a questão mais importante é porque o tempo... Primeiro porque nossas células, elas funcionam, a conversa, ela não é só bioquímica. A conversa celular, a nossa vida, ela é regida também por uma questão eletromagnética. A conversa intracelular, ela é eletromagnética. Somos seres eletrônicos, nós somos. E o que acontece? Acontece que quando eu lido com cargas, com pilhas, com cargas eletromagnéticas, isso vai mexer na minha conversa celular, ou seja, vai facilitar adoecimento, vai facilitar desequilíbrio e desarmonia nessa conversa intracelular. Isso acontece de várias maneiras, já tem vários estudos mostrando isso, e infelizmente nós vivemos numa coisa chamada hoje eletrosmog. Isso quer dizer o quê? Nós vivemos numa nuvem, nós vivemos dentro de um micro-ondas. Nós vivemos literalmente como se estivesse dentro do micro-ondas. Cargas, Wi-Fi em casa, Wi-Fi no trabalho, os celulares andando para lá e para cá, as antenas ao redor da gente, fazem com que essas cargas eletromagnéticas passem pela gente. E infelizmente nós podemos, um adulto tem um pouco mais de controle, mas uma criança que está em formação não tem e gera literalmente doenças. E isso já está comprovado. Claro que, infelizmente, como trabalhas, quando a gente fala de informática ou desses aparelhos, a gente fala de indústria, a gente fala de money, fala de dinheiro, e é óbvio que matérias importantes não são vomitadas ou jogadas, mas um espaço como o teu serve para a gente começar a alertar sobre esses detalhes. Doutor Juarez, existe um tempo no dia, assim, olha, se você tiver com aparelhos, TV, celular, computador, durante tanto tempo, ok, não tem problema. Mas se passar disso, você vai ter problema. Então, tudo isso vai depender do quê? Primeiro da idade, justamente naquele tempo. A criança, nos primeiros 1000 dias, que até inclusive envolve a gestação, 270 dias, e os outros 2 anos da criança, são fundamentais para a estrutura física dessa criança. Física e mental lá na frente também. Então, uma mãe que já vive nesse contato
intenso com eletromagnetismo mexe na formação do bebê. Já tem estudos mostrando isso. Lá na barriga já. Na barriga já. A criança, quando nasce, o que acontece? Poxa, a gente pega um bebê, às vezes, de 1 ano, nem 1 ano, aonde a mamãe, infelizmente hoje, por não conseguir lidar muito com eles, não ter paciência, já não ser como a bisavó, né, Ana? Não ser como uma bisavó, que literalmente foi construída, inclusive, para ser mãe. Hoje, infelizmente, é assim, né? A maioria das mulheres vestiram calça, queimaram sutiã em praça pública, foram para o trabalho e as crianças ficaram um pouco desprotegidas nesse aspecto. Justamente da primeira principal fonte, inclusive, que é a mamãe e o papai. Eles estão em casa, né, caçando, estão fora de casa caçando e produzindo. Então, o que acontece é que essas crianças, quanto menor, mais o risco de adoecer. Então, você pega crianças de 1, 2 anos de idade, já recebendo um celular na hora de uma saída num restaurante, ou numa consulta médica que não para, a gente nota a mãe tirar aquele celular e dar na mãozinha. Olha aqui um pouquinho, querido. Filha, acalme aqui um pouquinho. Mal ela sabe que quando a criança para uma atitude como uma televisão, ou uma atitude como uma telinha daquelas, ela está fazendo um movimento inverso que nos primeiros anos de vida ela tinha que estar fazendo. E aí a gente não entende por que tem tanto hiperativo, por que tem tanto déficit de atenção, e isso tudo está linkado. Está linkado, e a gente pode estar falando justamente por que isso está linkado. Então, todo esse uso prejudica o desenvolvimento da criança. Total. Traz esses transtornos. Traz, inclusive, transtornos neurocomportamentais. O que a gente tem que entender é o seguinte, hoje, e aquilo, você falou assim, o tempo, né? Qual que seria o tempo? Infelizmente não tem como a gente fugir, nós não moramos no meio do mato, né? Não plantamos e não criamos galinhas, não vivemos como viviam as bisavós, os bisavós, e nós andamos com aquele aparelhinho que a gente chama de celular, mas que no fundo, como é que ele chama? O que ele é? Isso aqui é uma prótese, isso aí não é mais um celular. Essa uma extensão da mão. É uma extensão de um braço, uma mão. E é um instrumento de trabalho. Eu também não vivo sem isso, você não vive sem isso. Então ele senta, você chega em casa, teu filho está te vendo com aquilo, é óbvio que ele vai entender que aquilo é normal, que aquilo é padrão. Comportamento. O que a gente tem que fazer com os filhotes? A gente tem que, assim, mamãe e papai urso é que mandam. Não é filhote urso. E isso é o que está acontecendo hoje, é que os pequenos estão querendo mandar e estão mandando nos papais. Como a gente vive fora, papai e mamãe, a gente volta com a bagagem, a mala cheia de culpa, e aí a gente fica agindo, sabe como? Eu costumo dizer que hoje as filhotes não têm mais mamães e papais em casa, eles estão tendo avós em casa, avós novos. E esses avós são os pais, por quê? Porque o avô, ele quer agradar. Então ele chega em casa e quer agradar. Ele traz o pirulito, ele traz a bala, ele libera o celular na criança, na mão da criança. E não dá por quê? Porque eles estão em formação e quando eu boto essas cargas eletromagnéticas direto em contato, inclusive quando não estão dormindo em cima de um celular, quando não estão em contato, o que eles vão fazer? Eles estão adoecendo. As células não estão trabalhando bem e disfunções vão acontecer. Disfunções e doenças que hoje já se mostram. Cita algumas para nós, doutor Juarez. Por exemplo, hiperatividade, déficit de atenção. Por exemplo, distúrbios de alimentação. Por exemplo, as dificuldades do aprendizado. Juarez, não é bom, eles não aprendem bastante. Eu vou dizer para você que não aprendem bastante. O que está acontecendo hoje, né, Ana? Nós estamos, e nós adultos também, eu não sei se você já percebeu isso, é muita informação na nossa tela, ou na nossa frente. O tempo todo. A gente nunca teve tanta, digamos assim, tanta notícia quanto tinham nossos bisavós. O que acontece com tudo isso? Isso gera um estresse mental, isso gera uma sobrecarga mental, isso gera uma poluição mental. E essa poluição, porque você não organiza... Imagine nós adultos ficamos perdidos com tantas coisas, com tantos grupos zaps e com tantas informações. Imagine uma criança que não tem as bases do sistema neurológico formado, não tem bases psíquicas de entendimento de quem ela é, de quem não é. Então ela abre uma telinha do YouTube e vê coisas que não era para uma idade dela estar vendo. Hoje, infelizmente, os papais têm que acordar. Nós temos, então, por exemplo, eu tenho um filhote de 8 anos que, claro, tem lá um tablet, ele não tem celular, é óbvio, o celular não pode chegar para uma criança antes dos 12 anos de idade, do mínimo. E aí ele tem lá o tablet que ele tem um horário para lidar com aquele tablet. E eu tenho um aparelho, eu tenho um software, um aplicativo que controla esse tempo, que tranca, que trava,
que diz, ó, agora acabou o teu tempo. Isso tudo hoje sem essa possibilidade. Então os papais têm que, claro, tem que somar com isso, então tem que usar esse tipo de coisa. Então, quanto menor, mais longe tinha que estar de um aparelho eletrônico, e quanto mais velhinho, menos tempo, não muito tempo, né? Então, por exemplo, você delimitar uma meia hora por dia, você, dependendo da criança, da idade da criança, vai ganhando, e no final de semana você também liberá-lo, mas liberar esse tempo baseado assim, ó, meu filho, eu não te vi correndo, pulando, brincando, e quando eu não estiver fazendo isso, você não vai ter naquele final de semana o teu tablet ou o teu celular do papai para brincar um pouquinho. Então, esses são detalhes bem importantes que a gente tem que estar ligado. E é o time, a gente tem que controlar esse tempo. Certo, doutor Juarez, tem tanta pergunta para fazer sobre o sono, sobre a memória, né, em virtude do uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Mas a gente vai para um breve apoio cultural. Antes de ir para o apoio cultural, você fica com a nossa dica de saúde do dia. Dica de saúde. Apoio cultural, Céu Sabor. Mais saúde, mais vida. Ana, a dica do dia de hoje é a seguinte. O ser humano tem necessidades básicas a serem atendidas. Essas necessidades, duas delas estão vinculadas ao amor e conexão e segurança. Essas necessidades, elas precisam ser compensadas quando elas não são atendidas, e os aparelhos eletrônicos é uma das compensações que se usa hoje pela falta de tempo, pela falta de presença, e a gente precisa tomar esse pequeno cuidado de buscar esse equilíbrio com relação ao uso desses equipamentos, justamente para não se tornar uma compensação e não criar um buraco emocional grande nas crianças e nos adolescentes. Justamente porque elas compensam algo que elas não têm dos pais, né? O uso, eles ficam enfiados ali. Então a dica do dia de hoje é realmente cada pai tirar aqueles 20 minutos a 30 minutos para o seu filho, em presença. E a presença não tem dinheiro nenhum que pague, não tem nada que compense a presença de simplesmente estar com as pessoas que a gente ama. Dica de saúde. Apoio cultural, Céu Sabor. Mais saúde, mais vida.